Mateus 10:34. Mateus 10:34. Glória a Deus. Eu hoje quero-vos falar sobre algo muito importante na vida cristã. Jesus falou várias vezes sobre isso, disse várias vezes para orar. Por isso o título da mensagem eu disse: não ore, lute. Porquê eu dei este título? Porque tem muito a ver. É diferente lutar de orar. E eu estou a falar lutar em espírito. Eu não estou a dizer lutar pelo corpo, lutar pelos direitos que você tem. Não é isso. Eu estou a dizer lutar em espírito. Não ore, lute em oração. É muito importante você perceber que você tem direitos e que esses direitos você tem que os exigir. Assim como você estivesse perante um tribunal, você teria que exigir os seus direitos que você tem em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda primeiro o que é que Jesus trouxe para a Terra. E vejamos aqui em Mateus 10:34, não cuideis que eu vim trazer paz à Terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Ele veio-nos trazer até nós aquilo que nos tinha sido roubado, ou antes, que os antepassados, Adão, tinha entregue ao diabo, a terra. E eis que agora nós estamos numa posição igual a Adão para poder reivindicar aquilo que nós temos por direito nesta terra. Durante muitos e muitos anos, não entendendo isso, andámos de uma maneira errada na Terra. É muito giro entender que muitas das vezes o que nós pedimos perante Deus e estamos perante Deus, nós temos que nós próprios entender que temos direito àquilo que pedimos. E muitas das vezes nós não é assim que executamos. Pedimos a Deus como algo que Ele fosse fazer sobrenaturalmente, e é sempre sobrenatural, mas que nós esperamos que Ele nos conceda. No entanto, não é com essa atitude que nós temos que ir perante Deus. É com uma atitude de que nós temos direito de receber aquilo que nós estamos a pedir. Como é que nós sabemos isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Você tem direito a ser curado e permanecer curado porque a Bíblia assim o diz. Você tem direito a estar abençoado financeiramente porque a Bíblia assim o diz. Eu lembro-me de estar no ministério que dizia: eu sou e tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas nós temos que entender isso como nosso. Assim como um advogado vai perante o tribunal, conhecedor da lei, e consegue mostrar ao juiz e provar ao juiz o direito que o seu aquele a quem ele está a representar tem direitos. O nosso advogado perante Deus é Jesus. Ele é o nosso advogado perante Deus Pai. Mas nós temos que entender os direitos que temos antes mesmo de orar, antes mesmo de pedir, seja o que for. Porque se nós não entendermos isso, como é que vamos ter a certeza que vamos receber aquilo que nós estamos a pedir?
Muitas das formas que nós temos ou imaginamos de orar perante Deus é pedir a Deus e na graça divina nos vai ser concedido. Realmente é na graça divina, num favor que nós não merecemos, mas não é assim da maneira que nós estamos a pensar. Deus nos concede porque Ele já disse que nos concede. Deus nos dá porque Ele disse que nos dá. E às vezes, com essa atitude não certa perante Deus, nós não recebemos, porque a atitude nossa é vamos ver se dá, vamos ver se não dá. Vamos ver se Deus responde, vamos ver se Deus não responde. E não é assim que Deus quer que nós vamos perante Ele. Nós temos que entender os direitos que temos em Cristo Jesus. Os direitos que Deus quer que nós tenhamos e que lutemos por eles. O diabo tenta sempre colocar em nós a dúvida, tenta sempre colocar em nós a falta de esperança, o não vai dar, o não vai resultar, agora, por causa disto, ouça, é impressionante o que o diabo agarra e justifica perante nós todas as coisas. Ou é porque é pela idade, ou é por causa do corpo, ou é por causa disto, ou é por causa daquilo, ou é porque toda a vida foi assim, ou é porque não, então como é que isso pode ser? Então nunca foi assim, como é que vai ser agora assim? Tudo isso são justificações para que nos é dado a nós, para nós desistirmos de ir buscar a Deus aquilo que temos direito. Por isso é que eu digo, não ore, lute. Lute por aquilo que você acredita. Lute por aquilo que Deus diz a seu favor. Não desista daquilo que você tem direito. Se há alguma coisa eu posso comparar, a oração é como um prego. Um prego? Sim, um prego. Vou-lhe explicar, é muito simples. Você quando começa a martelar um prego, você tem que agarrar a mão. E não é? E você tem que martelar. Mas quando o prego fica de forma que ficar, você tira a mão e começa a martelar. Você não deixa aquele prego de fora. Você vai martelar aquele prego até o fim. E na oração é a mesma coisa. Você vai orar até receber da parte de Deus. Você vai martelar aquele prego até ao fim, até ficar completamente embebido na madeira. Para quê? Para que não possa alejar ninguém. Para que possa fazer o que ele foi feito para ser feito, para agarrar uma peça à outra. E é isso que eu quero que você entenda. Você, quando orar por um assunto, não largue esse assunto enquanto não tiver a bênção na sua mão. Declare perante Deus a confiança na palavra dele e no que ele diz. Faça lembrar a si e a Deus da sua palavra o que diz constantemente, todos os dias. Dê glórias a Deus pelo que você está a orar, você vai receber. E eu quero-vos mostrar alguns versículos para você entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você entender que o que acontece e o que pode ser mudado na sua vida. Eu quero que você entenda que é da vontade de Deus que nós façamos assim. E eu quero-vos mostrar, são alguns versículos, mas vamos buscar. Vamos a Mateus 15. Mateus 15, 22. Eu podia-vos mostrar Mateus 15, 22. Mateus 15, 22. Mateus 15, 22. Portanto, eu disse Mateus 15, 22.
Nós, cada vez que falamos de Jesus, e nós acreditamos e vemos por toda a descrição de que Jesus fez e o que Jesus fez em nós, que Deus é bom, que Jesus é bom. E isso é uma imagem, realmente, glória a Deus, é a imagem que você deve conservar sempre na sua memória. Mas eu quero-vos mostrar um Jesus agora aqui que não foi simpático. Não foi simpático para esta pessoa. Eu quero-vos ler, é um pouco extenso, mas é importante para que você entenda porque é que Jesus fez o que fez. Eis que uma mulher cananeia saíra daquelas Canias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu uma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Esta mulher estava a ser, continuava a agarrar e a dizer: Faz-me, ajuda-nos. Ela precisava de ajuda e ela continuava a gritar atrás de Jesus, gritava, e os discípulos já estavam a ficar incomodados, disseram a Jesus: epá, despede-a, agarra, ela vem gritando, ela não para. Era uma mulher que queria ser abençoada. E vejam a resposta de Jesus. 24. E ele respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entenda uma coisa. Jesus estava a dizer que só tinha vindo para os israelitas. E esta mulher não era israelita, era cananeia. Mas mesmo assim ela chegou ao pé dele, no versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo e disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu quero que você pare aqui um pouco e entenda o que é que Jesus disse. Jesus disse: Não é bom tirar os pães dos filhos daqueles dos israelitas por qual ele veio e dar aos cães. Estava a chamar a ela de cães. E você diz: não está a ser, Jesus não está a ser simpático. Pois não. Você acha que alguma vez Jesus não foi simpático consigo? Agora veja uma coisa. Isto foi no versículo 26. Agora veja o 27. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela agarrou e se humilhou. Ela não ficou revoltada. Então, mas é assim que eu estou a ser tratada? Então, mas é assim? Não. Ela se humilhou. E disse que os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa. Veja a atitude. Veja o que esta mulher fez. E veja a resposta de Jesus. 28. Então respondeu Jesus e disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero, nesta passagem, eu quero-vos fazer reparar em vários pontos. Esta mulher saiu abençoada. Por quê? Porque ia a gritar atrás de Jesus. Porque não desistiu. Porque continuou. Porque se humilhou perante Jesus. Mesmo quando Jesus disse que não era bom dar aos cães, ela se humilhou ainda mais e disse que comia das migalhas que caíam. Porque ela dizia que bastava as migalhas para a sua filha ser curada. Que Jesus não precisava de fazer muito, bastava migalhas. E era o suficiente para a sua filha ser curada, de tal forma que ela acreditava no poder que Jesus podia fazer na sua vida. E Jesus disse-lhe: grande é a tua fé.
Porquê é que Jesus não foi simpático? No entanto, ele foi muitas vezes simpático. E se você ler grande parte da Bíblia, você vai ver que Jesus era simpático com as pessoas. Aqueles que precisavam de ajuda, ele era simpático com eles. Aqueles que agarravam e se tentavam exaltar, como os fariseus e tudo, não era nada simpático. Mas aqui ele não foi simpático. Porquê? Ele queria ver até que ponto é que a mulher queria realmente e acreditava realmente que a sua filha podia ser curada. Eu pergunto a si, até que ponto é que você acredita em Deus que pode abençoar a sua vida? Até que ponto? Deus fala várias vezes na Bíblia sobre isto. Fala várias vezes que é tardio em abençoar. E há um propósito disso, para ver se a sua fé realmente é no poder de Deus ou nas circunstâncias da sua vida. Muitos acreditam em Deus desta forma. Não, eu creio que Deus me vai abençoar. E as coisas começam a correr bem e eles estão todos contentes. Quando as coisas começam a correr mal, ficam tristes, mudam e tudo mais. E começam a duvidar do poder de Deus. Será que Deus mudou desde a primeira vez até à última? Será que alguma coisa mudou? Será que Deus mudou no seu projeto de o abençoar a si? Não, não mudou. Não mudou absolutamente nada. As circunstâncias é que mudaram. Mas as circunstâncias mudaram para ver o que é que você vai fazer em relação a esse assunto. Esta mulher se humilhou. Perante as palavras de Jesus, ela se humilhou. E disse que bastava migalhas que saíssem de Jesus o suficiente para abençoar a sua vida. Você acredita que migalhas de bênçãos é o suficiente para a sua vida? É o suficiente para você ser abençoado? Eu quero que você pense em toda a atitude, porque muitas vezes pessoas se têm ofendido, mesmo dentro do ministério, por coisas, perdão, muitas das vezes porque não lhe deram a atenção devida. Muitas das vezes porque lhe deram uma resposta má. E afastam-se de Deus por causa disso. Afastam-se de andar com Deus por causa disso. Não, fizeram uma coisa errada. Não fizeram a coisa certa. Você tenta entender uma coisa. Nesta terra, Deus sabe de tudo. Se lhe fizeram alguma injustiça, será que Deus não sabe disso? Sabe. Será que Deus não vai julgar a pessoa que lhe fez uma injustiça a si? Pelo meu conhecimento que eu tenho de Deus, vai. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Porquê é que Deus permitiu isso chegar à sua vida? E a minha resposta para si é: o que é preciso em cada um de nós mudar para que isso não aconteça? Você tem que perceber, quando as coisas acontecem na sua vida, existe um propósito da parte de Deus. Existe um propósito de mudança da nossa parte, não é da parte dos outros. Esqueça os outros. Pá. Quando existe um relacionamento com Deus, é entre si e Deus, não é entre si, Deus e os outros. Esqueça. É entre si e Deus. O que os outros lhe fazem, ou possam fazer ou não fazer, ou se agarra nesse assunto e leve-o perante Deus e confie em Deus. Deixe Ele fazer o que tem a fazer. Mas primeiro comece a pensar assim: o que é que eu tenho que mudar para que isto não aconteça? O que é que na minha vida eu tenho que agarrar e mudar? O que é que eu não estou a fazer corretamente, Senhor? Mostra-me. Eu costumo orar muito em Colossenses 1:9, a partir de 1:9, penso que é 1:9,
em que diz, Colossenses 1:9, em que diz que eu te agrade em tudo, fortifique em toda a boa obra. Nós pensamos que muitas das vezes que as coisas que nos acontecem têm a ver com o mundo, com as pessoas, com coisas. Eu não estou a dizer o contrário, mas se Deus permitiu, porquê que permitiu? Houve coisas que me fizeram, inclusive no ministério que me fizeram. E sabe o que é que Deus me fez fazer? Não só perdoar essas pessoas, como também trabalhar para elas. E você diz, mas que loucura! O que você não está a perceber é que Deus está a moldar o nosso coração. Está a moldar o nosso coração para nós entendermos como andarmos na Terra, para vencermos este planeta. Esta mulher se humilhou perante Jesus, mas se ela não tivesse humilhado, se ela tivesse dito, mas quem és tu para falares assim comigo? Ela tinha perdido a bênção. Se ela não tivesse dado a resposta que comia só das migalhas, ela não tinha recebido a bênção. Se ela não andasse atrás de Jesus a pedir constantemente, ela não tinha recebido a bênção. Você entende? Você entende que existe um propósito da nossa parte de agarrar naquele prego e martelar até ao fim, para ir buscar a bênção, de continuar a persistir em buscar em Deus aquilo que nós temos direito, aquilo que Deus já nos concedeu. Deus nos concedeu coisas por causa de Jesus morrer. Você sabia disso? Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras, pelo sofrimento que ele sofreu, nós fomos sarados. Deus nos concedeu coisas à morte de Jesus. Agora cabe-nos a nós entender isso, compreender isso, receber isto e orar, confiando a Deus. Já estamos curados no nome de Jesus. Ainda hoje, eu estava a falar sobre um familiar meu, e estávamos a falar, antes da reunião, sobre um familiar meu. Eu vi Deus fazer coisas impressionantes. Eu tenho visto coisas fazer impressionantes na minha vida, nos meus familiares, em outras pessoas. Eu tenho visto fazer. Mas porquê? Porque nós estamos a acreditar e a confiar em Deus. Mas há alturas onde às vezes é complicado. E eu sei que é complicado. Porque eu já passei por fases na minha vida que é complicado. Que, ou porque as dores não param, ou porque as coisas não mudam, e eu estou a orar, eu continuo a orar, mas o prego já entrou todo, já desapareceu, você já tem a bênção na sua mão. Não! Então não pare de orar. Lute! Ouça, nós temos que perceber o que é que Deus diz sobre a nossa vida. Nós temos que perceber que Deus nos quer abençoar e ponto. Não existe e mas. Então ia sobre... Entenda uma coisa, eu às vezes... Há coisas que têm que ser destapadas para você entender. Nós acreditamos num Deus bom e glória a Deus, eu acredito do fundo do meu coração. Deus é bom. Pergunto, será que Deus mata pessoas? E você vai dizer, não mata pessoas. E eu lhe digo que mata pessoas. E você vai dizer, vou-lhe dar o exemplo, você vai a Atos, vai à procura de Ananias e Safira. Alguém que mentiu ao Espírito Santo. Morreram na hora. Você vai a Apocalipse, vai buscar em Apocalipse, procura em Apocalipse, e você vai ver que Deus manda escrever uma carta à igreja e diz, se vocês não arrependerem-se, eis que eu venho e mato. É o que está lá escrito. Eu não vou buscar, você vai à procura.
Isto eu quero dizer que se Deus quisesse a nossa morte, bastava fazer isto. E estávamos mortos. Se não estamos mortos e estamos vivos, é porque existe um plano de Deus na nossa vida. E para que esse plano se cumpra na nossa vida, nós temos que lutar. Nós temos que acreditar no plano de Deus, acreditar na vontade de Deus para nós. E na terra nós temos que permanecer curados, abençoados, no nome de Jesus, porque essa é a sua vontade. Se Deus só com estalar dedos nos tira desta terra e nos mata, ouça, entenda uma coisa, se tudo o que acontece nesta terra tem a ver com Deus e com o que Deus permite ou não permite, com o que os homens fazem ou não fazem, porque muitas das coisas é dado ao livre-arbítrio dos homens e os homens fazem muitos erros. Então entenda uma coisa, o que é que nós podemos fazer diferente para sermos abençoados? Nós, o corpo de Cristo, nós, a Igreja de Cristo, o que é que nós podemos fazer? Entenda uma coisa, primeiro, nós temos que nos fortalecer como Igreja, conhecer os nossos direitos. Muitas das vezes eu ouço muita gente a agarrar e orar por certas coisas. Vamos orar por A, por B, por C. Muitas das vezes forte a Igreja, quando a própria Igreja está fraca. Não tem conhecimento dos direitos que tem. E vão orar por outros. Eu não estou a dizer que você não ore, mas entenda, você tem que se fortalecer, você tem que perceber os direitos. Eu já orei por pessoas que não eram cristãs e só pela graça divina, ouçam, eu sou sincero, só pela graça divina, realmente pelo grande amor de Deus, essas pessoas foram libertas. Mas entenda uma coisa, Deus vai requerer mais de nós do que dos outros lá fora. A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Como é que nós estamos a andar perante Deus? Às vezes circunstâncias vêm até nós e nós estamos a buscar a Deus. Ou estamos com um pé no mundo e um pé em Deus. O que é que nós estamos a fazer? Entenda que Deus é a nossa cura. Deus é a bênção para a nossa vida. Mas nós acreditamos nisso? Ou vamos deixar as coisas andar? É assim como você entrar para dentro de um barco que fica completamente desgovernado. É assim como entrar para dentro de um carro que não tem condutor e que vai batendo de um lado e do outro e vai andando assim, sem governo, sem orientação. Porque nós não estamos a declarar perante Deus o que é correto, nós não estamos a confiar em Deus, não estamos a declarar a Ele que Ele é para nós a nossa cura, a nossa libertação, a nossa bênção em todas as áreas da nossa vida. Eu quero levar a outra passagem para você entender o que é que Deus quer de nós em oração. Vamos a Lucas 11:5. Lucas 11:5. Eu podia-vos trazer aqui a viúva, mas já trouxe tantas vezes a viúva. Quem é a viúva? É a viúva que agarra e pede justiça. Não é esta passagem, isto é Lucas 11:5, é outra passagem. Mas eu quero, nesta passagem que eu vos falo da viúva, o que é que acontece? A viúva queria que lhe fizesse justiça, então ia perante um juiz que não respeitava a Deus nem respeitava os homens. E perante esse juiz ela insistia perante esse juiz para ter a benção, para receber, para ser abençoada, para que fizessem justiça na vida dela. Até que o juiz se fartou e disse, eu tenho que tirar esta viúva da minha vida, tenho que parar que ela me chateie, então eu vou agarrar e vou-lhe fazer justiça. Jesus disse, com esta parábola, disse assim, não fará Deus justiça àqueles que lhe pedem?
Não fará justiça para com eles, embora tardio? Esta palavra tardio sempre mexeu muito comigo. Tardio. E eu já vos vou falar outra vez de tardio, e eu quero que vamos ler agora Lucas 1,5. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-da-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tenho que lhe apresentar. E se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda que não se levanta a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Mesmo que ele não se queira levantar, por causa de ser seu amigo, ele se vai levantar porque você não vai parar de chatear de pedir os 3 pães que você pediu. E a palavra diz aqui, no 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Você entende? A nossa insistência traz bênção para a nossa vida. Mas não é insistência perante os homens, é insistência em oração perante Deus. Oração que eu não chamo oração, mas chamo luta. Porque é uma luta não só interna nossa, mas uma luta em oração, em que as coisas muitas das vezes ficam piores. Não melhoram às vezes. Parece que todas as circunstâncias ficam piores. Parece que se está a orar e as coisas não estão a funcionar, mas é para continuar. Aquele prego tem que ficar até ao fim, totalmente bem colocado. Para que a bênção chegue à sua mão no nome de Jesus. Vejam o que é que ele chegou. Versículo 5. Disse também: qual de vós terá um amigo que for procurá-lo à meia-da-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? 3 pães. Ele podia ter chegado ao amigo: dá-me alguns pães. E o amigo podia-lhe dar um pão ou 2 pães. Já era pães. 2, 3, 4, 5. Não. Ele chegou lá e pediu 3. Ele foi específico no coro. Entenda que isto é muito importante para Deus. E eu vou-lhe explicar porquê. Muitas das vezes, quando nós oramos por uma coisa que desejamos ter, oramos por um objeto, por qualquer coisa, nós devemos ser específicos no que queremos. Meus filhos chegavam a brincar muito comigo porque eu falei muitas vezes e preguei muitas vezes sobre um Ferrari com, como é que era? Com os retrovisores amarelos. Eu estou aqui, estou-se a rir. Mas porquê que eu falava de um Ferrari vermelho com retrovisores amarelos? Primeiro porque eu acho que é horrível. Mas para você entender, apesar de não ser bonito, se você orar assim para Deus, é assim que vem ter consigo. É esse Ferrari com retrovisores amarelos que vem ter consigo. Porquê? Porque você orou de uma forma específica para com Deus. E para cada um de nós ver realmente o poder de Deus. Para que nós não possamos dizer, não, isto veio por acaso, veio por causa das circunstâncias. Não. Quando nós oramos algo específico e algo que não é normal, você está a pedir a Deus para ver completamente a sua glória e reconhecer que aquilo que você tem
veio de Deus e não podia ter vindo de outro lugar. Quando você agarra, por exemplo, ora para um carro e especifica o carro e diz a cor do carro e diz o nível de equipamento que o carro tem e que tenha isto e aquilo, inclusive coisas que não são normais, você está a dizer a Deus: Pai, eu acredito em Ti e sei que Tu vais preparar tudo a este carro e me vais trazer até à minha mão, no nome de Jesus. E quando você tiver o carro na sua mão, você vai ver tudo o que especificou. E você vai dar glórias a Deus, porque só Deus poderia ter feito aquilo. Eu quero que você entenda que nós devemos ler a palavra de Deus, mas com olhos de ler, não é só ler como fosse um livro, porque a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser comida. É para você pensar sobre ela. E quando ele diz empresta-me 3 pães, foi completamente específico. É isto que eu quero. E a minha pergunta é: o que é que você quer? Eu já orei por pessoas, ou com pessoas, por exemplo, um colega meu sobre uma determinada área, e ele disse: pode ser esta área, ou pode ser aquela área. E eu entreguei-lhe o papel para a mão e disse: isso não pode ser. E ele disse: não pode ser. Não, perante Deus não. O que é que tu queres? E ele ficou a olhar para mim, a pensar, uns segundos, uns minutos. E ele disse: eu quero tudo. Por isso nós podemos orar. Nós oramos por isso. O que é que ele recebeu? Tinha orado. Tudo. Você entende? O que é que você quer? Eu quero que isto resolva. Como quer que se resolva? Seja específico com Deus. Quando você agarra num prego, tem que se ver a grossura da madeira e a grossura da madeira que vai ficar em baixo. E, por exemplo, você tem uma grossura da madeira assim, não vai meter um prego assim pequenino. Não vai resultar, não vai fazer nada. Você tem que ser específico no prego que lá vai pôr para que possa juntar uma madeira à outra. São coisas que eu estou a falar que toda a gente sabe, que toda a gente nem pensa sobre isso. Mas quando se trata de oração, fazemos tudo ao calhas. Quando se trata para Deus, mas Deus sabe. Vamos lá em Mateus 6. Vamos a Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. Deus sabe. Mas ouça, Mateus 6, 7. Desculpem. Mateus 6, 7. Mateus 6, 7. Amém. Jesus aqui fala e está a dar instruções como deviam de orar. E diz algo para nós. Mateus 6,7: orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhes pedirem. Então o que é que Deus está aqui, o que é que Jesus aqui está-nos a transmitir a nós? Então, mas se Deus sabe o que nós precisamos, porquê então? Porquê então? Porque só quando se pede é que será dado. Só quando se bate é que se abrirá. Você está a entender? Só quando se busca é que se encontra.
tem que haver uma ação para haver uma reação da parte de Deus para connosco. Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos de muitas coisas, mas nós não estamos a buscar a Deus em todas elas. E Deus não vai fazer nada enquanto nós não buscarmos a Ele por isso. E repetições. Você vai orar a Deus pedindo uma vez. E depois de orar uma vez, pedindo aquilo que você quer, depois você vai dizer: obrigada, Pai, que tu já me deste aquilo que eu pedi. E todos os dias você agradece a Deus que já tem aquilo que pediu a Deus. Sabe o que é que você está a fazer? Fé em ação. Você está a dizer que confia que Deus o ouviu, e porque Deus o ouve, e também confia que Ele é poderoso o suficiente para lhe poder dar. Vejam a continuação no versículo 9. A continuação, o que é que Jesus falou? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Esta oração do Pai Nosso é declarar que nós acreditamos no poder de Deus por completo e que Ele é poderoso de fazer muito mais para além daquilo que nós pedimos ou esperamos. A nossa oração, ou antes, a nossa luta, tem que ser baseado em algo que você acredita. Você tem que orar declarando: obrigado, Pai, que eu já estou curado, porque Jesus morreu por mim na cruz por causa disso. Obrigado, Pai, que eu já estou abençoado, porque Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse. Nós temos que dizer a Deus aquilo que Ele próprio já disse. Eu não sei se alguém já foi a um tribunal. Eu já fui a alguns. Fui a alguns tribunais por causa da profissão que tinha e tive que ir a alguns tribunais. E quase sempre em tribunal funciona com provas e com o direito que existe por causa da lei do país onde estamos. Existe uma lei em Deus criada pelo próprio Deus. Vamos abrir em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Se Deus criou a lei e a declarou na Bíblia Sagrada, Ele nos apresenta a nós aquilo que nós podemos justificar perante Ele. Você não vai dizer uma coisa a Deus que Ele próprio não tenha dito, porque Ele vai dizer: não, eu não disse isso. Estas são as justificações que nós temos que apresentar perante Deus para justificar porque é que Deus vai atuar a nosso favor. Porque é que Ele tem que fazer o que tem que fazer.
Veja o que é que aqui diz. Isaías 43, 25. Isto é Deus a falar, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que possa te justificar. Que razões são estas? O que é que Deus disse a nosso favor? Muitas das razões que nós apresentamos perante Deus, Senhor, ajuda-me, porque eu tenho sido bom. Oh meu Deus, isso são razões. Você é bom. Ore lá um pouco, pense lá um pouco sobre a sua vida. Você é bom. Eu não me considero bom. Mas eu tenho feito bem a muita gente. Aquele que prevaricar num só ponto é culpado de todos os outros. Alguém não mata. Glória a Deus, não mata. Glória a Deus, mas rouba. Então. Mas eu não faço isso nem aquilo. Você sabe o que eu estou a dizer. Reveja a sua vida e depois falamos. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. E pelo favor imerecido que nós não merecíamos, Jesus morreu por nós. Isso é a nossa justificação pela sua morte. Então as razões que nós vamos apresentar a Deus não é razões nossas. Não é razão porque eu mereço, porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo. Não, é as razões do próprio Deus. E a nossa fé baseia-se naquilo que o próprio Deus falou. Exatamente como um advogado quando aparece perante o juiz, ele não fala das justificações porque é justo fazer isto. Não. Ele vai apresentar como justificação o que está escrito na lei. E na nossa lei, a palavra de Deus, o que é que está escrito a nosso favor? O que é que está escrito em relação à cura? O que é que está escrito em relação a todas as áreas da nossa vida? O que é que está escrito? Nós temos que buscar isso para que seja justificação para nós. Para nós, perante a Deus, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. E Senhor, eu preciso ser curado. E eu recebo a Tua cura agora no nome de Jesus. Porque Tu dizes que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. E pelas Suas pisaduras eu fui sarado. Essa é a justificação que nós temos para ser curados. Porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus sofreu nas pisaduras, nos maltratos que fizeram no seu corpo antes de morrer, veio a ser a nossa justificação para sermos curados. Depois de você orar, você é curado instantaneamente. Há casos que sim, há outros casos que não. E o que é que você deve fazer? Martelar o prego até ao fim. Não largar a Deus enquanto não tiver a cura completa do seu corpo, no seu corpo, no nome de Jesus. Enquanto você se sentir completamente curado, você tem que insistir, não largar. Eu há pouco tempo virei para uma pessoa e disse assim, cada vez que der um passo e tiver a doer e que tiver a custar, diz, Pai, obrigado, Pai, que eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Mas está a custar. Obrigado, Pai, que eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Porque foi assim que eu fui abençoado. Por isso eu vos digo a vocês que podem receber essa bênção fazendo assim. Muitas das coisas que eu falo são experiências próprias que eu tive. Se resultou comigo, vai resultar consigo. Mas temos que ser persistentes. Temos que lutar por aquilo que acreditamos. Por isso é que eu digo, não ore, lute. Porque quando você luta, você acredita em algo. Você acredita que Deus vai responder à sua oração aquilo que disse, porque Ele disse.
É impressionante que o próprio Deus agarra e escreve em várias partes da Bíblia coisas a dizer dele próprio, dizendo que ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, dizendo que ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, dizendo que operando ele ninguém impedirá. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar nesta vida andando ao sabor da maré? Ou vamos agarrar e de uma vez por todas tomar controle daquilo que Deus quer que nós tomemos controle e passar a viver a vida que Deus quer que nós tenhamos? Já que estamos em Isaías, vamos a Isaías 1,19. É logo no princípio, Isaías 1,19. Isaías 1,19. Isaías 1,19. Isaías 1,19 e diz: se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Olha lá para mim. Não querem comer o bem desta terra? Amém? Eu não consigo meter os pés no ar porque senão caio. Eu me meto as duas mãos, os pés e tudo. Eu não querem comer o bem desta terra. Não querem ser abençoados. Mas é que o nosso Deus é radical. Eu vou-vos tentar, vou-vos explicar. Deus é completamente radical. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Não há outra forma. Ou é a favor ou é contra. Ah, não, mas eu não sou a favor, nem sou contra, eu estou aí no meio. Não existe. Ou você é a favor e não é a favor, é contra. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Agora, vejam a benção. Vejam a benção. Vamos voltar a ler outra vez. Isaías 1,19. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Glória a Deus. Amém? Mas agora veja o 20. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ah, mas eu não estou a fazer aquilo que devia estar a fazer. Por isso você está a perder na sua vida. Você não está a receber o que devia estar a receber, porque você não está a fazer o que é correto. Porque você não está a buscar a Deus, porque você não conhece a sua palavra, porque você não vai perante Deus e diz a sua palavra. E, no entanto, por não estar a fazer isso, pronto, mas eu não estou a fazer. Como não está a fazer, você, se recusares e for rebeldes, vai ser devorado à espada. Não fui eu que falei. Foi você que leu. Você entende? Porque muitas vezes perdemos na vida coisas. Mas eu não fiz. Não fiz. Não fez e perdeu. Ele está a chegar um tempo, ouçam bem, está a chegar um tempo em que as coisas têm que acontecer. Mas têm porque você está a martelar. E está a martelar com vigor e com força. E está a acreditar. Ouça, eu já martelei pregos. E estou a ser insistente nos pregos porque acho que é uma comparação impressionante. Em que eu tive que martelar. E eu lembro-me, havia alturas que estava a custar e não estava a funcionar e não estava a fazer. Eu martelei com tanta força que até machuquei a madeira. Machuquei, ficou marcada. Você está a marcar Deus com a sua oração, ou não?
Mas ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca dizer-lhe: Pai, eu confio em ti. Pai, eu sei que tu és capaz de fazer grandes coisas e vais fazer na minha vida no nome de Jesus. Pai, eu não me importo o que os outros dizem, porque 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas a tua palavra diz que eu não sou atingido. E é isso que eu creio. Não me importa o que acontece aos outros, não importa o que os outros dizem. O que os outros dizem que não é possível, não vai dar, não me importa isso, importa o que tu dizes. E tu dizes 1000 cair ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, e eu não sou atingido. É isto que eu creio, Senhor. Ele espera ouvir da nossa boca estas palavras. Ele espera ouvir da nossa boca não os relatórios médicos, é o que ele diz. Não é as impossibilidades, é as possibilidades de Deus. Porque se ele já fez coisas grandes na sua vida, vai fazer maiores ainda, se você deixar. Por isso ele diz, se quiseres, se quiseres, se quiseres, se quiseres, e deres ouvidos à minha voz, comereis o bem desta terra. De outra forma, vamos perder nesta terra. Um dos pensamentos melhores que devemos fazer é começar a desmontar. Eu sou muito sincero. Agora, Deus está-me a falar sobre um assunto que não me quis que eu pregasse hoje sobre ele. E eu conheço a passagem bíblica, Deus me disse para ir ler, eu fui ler, e a atitude com que eu comecei a ler e a buscar a Bíblia para ler é como eu agarrasse e dissesse, eu não sei nada. Eu não me quis lembrar daquilo que eu já ouvi falar sobre este assunto, eu não quis me lembrar daquilo que eu sei, não. Eu quis entrar na Bíblia, ler a Bíblia, como não tivesse conhecimento de nada, e dizer, Senhor, ensina-me. Esta é a atitude correta de ler a Bíblia. Deixar Deus o ensinar aquilo que você deve fazer e como deve atuar. Receber da parte de Deus os ensinamentos que você necessita. Muitas das vezes mesmo, houve coisas erradas que nos fomos ensinados. E nós temos que buscar na Bíblia a autoridade final para a nossa vida. Eu lembro-me do princípio de aceitar Jesus, eu lia a Bíblia muito, buscava a Deus muito, e eu lembro-me de eu estar a ler a Bíblia e eu falar com uma irmã que já tinha alguns anos de ser cristã, e eu falei-lhe para ela e eu disse-lhe, mas isto aqui, o que está a dizer é assim, assim. E ela olhou para mim e disse-me assim, eu já tenho alguns anos disto e tu vais ter que ter muito mais. Foi a resposta dela àquilo que eu estava a pôr em questão. E eu não achei que aquilo fosse resposta para mim. Eu estava a pôr em questão não a Bíblia, estava a buscar mais, a escavar mais de Deus, a ser mineiro de Deus e a buscar mais daquilo que Deus queria nos trazer para a sua palavra. E há muita gente que agarra a ler a Bíblia superficialmente e diz, pronto, está bem, é isto que Deus disse. E o resto? Isto só vai acontecer na nossa vida se quisermos. A bênção só vai vir se quisermos. Só vamos ter
porque diz: pedi e dar-vos-á, batei e abrir-vos-á, buscai e encontrareis. Mas se não fizermos nenhuma destas coisas, nada vai acontecer. Se não buscarmos, nada vai acontecer. Se quisermos e dermos ouvidos a Deus, comereis o bem desta terra. Você quer? Você quer mesmo? Você deseja de coração ardente que Deus faça na sua vida o que você quer? Então você vai ter, em nome de Jesus. Eu sou muito sincero, existe muito mais para ser falado, muito mais para Deus nos mostrar, muito mais. Mas entenda que você não deve orar, porque muitas vezes orar é Pai, eu venho a ti, peço ajuda. Não quer dizer que esteja errado o que você está a fazer, porque muitas vezes eu pedi ajuda a Deus. Agora a atitude certa é, no final dessa oração, você ter a certeza que Deus o vai ajudar. E não ter a certeza que vai no outro dia a seguir voltar a pedir ajuda, porque isso não vai resultar em nada. Você não está a fazer nada. Você está a dizer, a pedir a Deus, mas você não acreditou que Ele vai ajudar. Você tem que orar uma vez, pedindo ajuda, acreditando que Ele o vai ajudar. Entenda que Deus sabe muito mais de si do que você próprio. Eu já percebi isso em relação à minha vida. Ele sabe muito mais de mim do que eu próprio. Sabe muito mais das minhas reações do que eu próprio. Sabe muito mais do que vai acontecer e de que reação que eu vou ter do que eu próprio. Muitas das vezes acreditando mais em mim do que eu próprio. Acreditando mais em si do que você próprio acredita. Sabendo que nós, acreditando na sua palavra, vai fazer acontecer coisas grandes. Jesus falou isso de nós próprios. Eu vou terminar com este versículo. Vamos abrir em João 14, 12. João 14, 12. A confiança que Deus tem em nós é muito maior do que a confiança que nós próprios temos em nós. Você entende? Deus sabe que nós somos capazes de ir muito mais além do que nós próprios acreditamos. E isso, lhe digo, que é a nossa falha, o nosso erro. Em João 14, 12, Jesus fala e nos diz: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E eu quero parar aqui. O que é que Jesus fez enquanto andou na terra? Jesus, eu acho impressionante, porque ele não é normal na forma até de curar pessoas. Nós nos habituámos a ver as curas acontecer e as pessoas a meter as mãos na cabeça e a orar e tal. E nós acreditamos que é assim que a pessoa será curada. Não foi assim que Jesus curou pessoas. Uma vez chegou um cego ao pé de Jesus, Jesus cuspiu no chão, ouçam, cuspiu no chão, fez um bocado de lodo e meteu nos olhos.
e o cego ficou a ver. Outras das vezes, grande parte das vezes, dava ordens e as pessoas eram curadas. Outra das vezes, falou uma menina, Tanita comigo, e que é dito, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou e já estava morta. Jesus curou pessoas não da forma normal, não da forma que nós achamos que deve ser. Ele falava às pessoas, as pessoas eram curadas. Ele fazia coisa, ele agarrou coxos, paralíticos, foram curados, libertos, abençoados. E Jesus está-nos aqui a dizer, fazemos as mesmas obras que ele fez. Mas ele não acaba o versículo aqui. Eu vou voltar a ler desde o princípio. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Não há tempo. Ele só teve 3 anos de ministério, Jesus. 3 anos de ministério que abalaram o mundo inteiro e que ainda hoje abalam o mundo inteiro. Você sabe o que é que os fariseus que crucificaram Jesus diziam? Ah não, isso agora para. Pois foi exatamente o contrário. Explodiu. A Bíblia é o livro mais vendido, o livro mais dado em todo o planeta Terra. Você entende? Explodiu, literalmente. O Evangelho explodiu. A obra que Jesus começou não acabou. E só vai acabar quando ele voltar de volta. Jesus, depois de ter dito que nós fazemos obras maiores do que estas, sabe o que ele diz? Tudo quanto pedires, no versículo 13, tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu estava a dizer, tudo que vocês orarem, se pedirem em nome de Jesus, eu o farei. Esta é a certeza que garante que toda a nossa oração vai ser respondida. Que toda a nossa oração vai funcionar no nome de Jesus. E depois de você orar no dia a seguir, o que é que você deve fazer? Obrigado, Pai, que o que eu te pedi já me deste. Já me concedeste. Vamos fazer as obras maiores. Amém. Vamos encher estádios para Jesus. Amém. Vamos meter orquestras completas a adorar a Deus. Amém. Vamos transbordar os estádios para Deus. Amém. Vamos fazer as obras maiores. Porque é isso que Deus nos pede. Amém. Sabe o que é que quer dizer amém? Assim seja. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é a solução de tudo para nós, se nós confiarmos nele, se orarmos com garra e com determinação. Não importa qual seja a área da nossa vida, quer finanças, quer de saúde, quer de todas as áreas, nós confiamos nele e declaramos isso a ele tudo fará a nosso favor. É Ele que faz, não somos nós. É Ele.
Muitas das vezes há pessoas que não são curadas porque dizem, eu não mereço ser curada. Por favor, e alguém merece ser curado? Eu ouço falar coisas, ele morreu, mas ele não merecia. Mas quem somos nós para saber isso? Sabemos da vida da pessoa? Ou se não, daquelas coisas que às vezes essa ação, para mim, eu sei de uma pessoa que não fez bem. Que não fez bem. Inclusive, a mim também não me fez bem. Quando ele morreu, toda a gente dizia que ele era boa pessoa. E eu dizia, eu peço desculpa, mas eu não consigo dizer isso. É impossível para mim. Não, mas ele era boa pessoa. Boa pessoa. Estou a brincar comigo. Só sei porque está morto. Pronto, é boa pessoa porque está morto. Bom, eu só conheço um. Jesus. Esse foi bom. Esse morreu por mim, por si. O que é que isso tem a ver com finanças? Eu não sei se estou a falar de finanças. Eu sei que se nós não confiarmos em Deus, não vamos ter nada e não vamos a lado nenhum. Se quiseres ouvir, comereis o bem desta terra. Se quiser. Ele nos diz para nós semearmos, para nós acreditarmos nele, confiarmos nele. Ele fará em nós grande obra, grandes coisas. Se confiarmos nele. Então vamos confiar nele. Amém. Vamos semear. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai, podemos ter semeado no teu reino, confiar em ti, Senhor. Te agradecemos porque és tu que nos abençoas, és tu que enches a nossa boca de bens. Em nome de Jesus. Agora vamos lá ficar todos de pé, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e declaramos o que a Tua palavra diz. Não o que nós pensamos, não o que nós achamos, é o que Tu dizes. O centurião foi perante Ti e disse, basta uma palavra, que o meu criado sarará. Jesus disse que era grande fé e hoje mesmo nós fazemos isso, Senhor. Basta uma palavra tua, nós saramos. Portanto, vamos declarar o que tu dizes, no nome de Jesus. Tu dizes que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Por isso, Pai, nós estamos curados, abençoados, fortalecidos por Ti, Senhor. Podemos fazer coisas que antes nunca fazíamos. Agora conseguimos fazer. Conseguimos andar, correr, saltar no nome de Jesus. Porque és Tu, Senhor, que o fazes. És Tu que operas no nosso corpo, na nossa vida. E nós acreditamos e assim já é e já está a acontecer em todos nós no nome de Jesus. Obrigado, Pai.
que a bênção financeira já está na nossa vida. Temos finanças como nunca tivemos até hoje, porque nada nos falta, porque és tu que supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. És tu que enches a nossa boca de bens. És tu que nos estás a dar os tesouros das escuridades e riquezas encobertas. És tu, Senhor. E eu creio e eu já tenho no nome de Jesus. Nada tem falta, Pai. Agradeçam que há bênção na minha vida, há bênção na minha casa, há bênção na minha família, há bênção no meu ministério, no nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu tenho no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Operando tu, ninguém pode impedir. Eu creio e eu falei e eu tenho. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém.